Bem-vindos a mais um programa da série Diálogo Filosófico. O tema de hoje será o educador Lourenço Filho. Obrigado pela presença, professora. Eu que agradeço, Alfredo. É sempre um prazer estar aqui com vocês e principalmente falando em educação. Claro. Bom, então para iniciarmos um pouco sobre a biografia, a vida de Lourenço Filho, até sabemos porque ele estudou não só no Brasil, como fora do país também. Exatamente. É interessante que a gente conhece Lourenço Filho pelo sobrenome dele. O nome dele, de fato, é Manuel Bergstrom Lourenço Filho. Pois este sobrenome vem de Portugal, o pai dele era um português e a mãe uma sueca. Era de uma família daqui do interior paulista. Esta família era de 7 filhos e moravam em Porto Ferreira, logo aqui pertinho da gente, e ele fez toda a sua infância nesta cidade. E a sua escolarização já foi em Santa Rita do Passa Quatro, uma cidade mais próxima ali da cidade dele, e logo depois ele foi estudar em Pirassununga, Campinas, e depois veio a São Paulo. Em São Paulo ele formou-se no Instituto de Educação da Praça da República, professor. Mas a gente pode dizer de Lourenço Filho que ele não foi só professor, ele foi um pesquisador, ele foi escritor, ele foi administrador, né? E ele teve uma carreira brilhante mesmo na área da educação, certo? Ele também entrou na faculdade de medicina, mas ele não terminou medicina, ele só fez 2 anos, porque ele já era envolvido com as questões educacionais. Logo adiante ele entrou na faculdade de Direito, mas Direito ele terminou, só que ele demorou 10 anos para terminar Direito, porque os afazeres dele com a educação já eram muito intensos, né? Então ele demorou 10 anos para terminar o Direito. E nesse ínterim ele foi para o Ceará, ele foi convidado pelo governo do Ceará para reestruturar a educação do Ceará. E lá ele ficou por 2 anos, mas aí ele voltou para São Paulo e teve vários cargos públicos na educação. Certo. Uma questão, então, que eu acho que é bem interessante para todos, não? É que no começo do século XX, né, o movimento da Escola Nova, não, e depois o Manifesto dos Pioneiros, ele é um marco na discussão sobre algumas questões relacionadas aos programas escolares, não? E qual é a participação do Lourenço Filho nessas duas? Bom, Lourenço Filho, você sabe que ele teve os seus companheiros de trabalho no Manifesto, Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo, mas a idealização do Manifesto foi dos 3, né, os pioneiros, mas quem escreveu o Manifesto foi Lourenço Filho. Sim. E no movimento da Escola Nova, Lourenço Filho viajava muito, ele viajava pelo Brasil todo e viajava muito para o exterior, inclusive estudou nos Estados Unidos. Fez cursos lá. E ele escrevia muito, quando ele voltava desses cursos, voltava dessas viagens, ele escrevia muito sobre o movimento da Escola Nova, que na Europa, na época, o movimento já era difundido. Sim. Então ele trouxe essa notoriedade do movimento da Escola Nova para o Brasil, né? E ele escrevia, inclusive ele tem, o primeiro livro dele foi exatamente sobre introdução, sobre estudos da Escola Nova, que depois que ele foi para os Estados Unidos, ele escreveu este livro. E Lourenço Filho é interessante que ele tinha uma produção acadêmica vastíssima. Ele usava, né, ele lia muito, desde criança foi um leitor exemplar. O pai incentivava muito, porque o pai inclusive era dono de um comércio onde vendiam livros. Então, mãe e pais incentivaram muito a leitura. E ele lia muito, e ele usava essa criação cultural de outros, Dewey, Durkheim, Claparède, Montessori, e escrevia muito a respeito de todos eles, e usava essa produção cultural para os seus escritos, para os seus artigos. Agora, um detalhe que parece que é sempre um tanto complicado na vida dele, pelas críticas que vai ocorrer por alguns intelectuais, é a participação dele no governo Vargas, não? Me parece que a convite do ministro Gustavo Capanema, isso é correto? Correto, correto. Ele teve um cargo alto no governo federal, no governo de Vargas, mas ele sofreu por isso muito, porque teve um patrulhamento ideológico em razão dele ter aceito este cargo. Na verdade, Fernando, ele ficou
entre, assim, ir ou não ir. Na época ele teve muitas dúvidas quanto a aceitar o cargo. Por quê? Porque ele sabia que não era um governo daquela linha de pensamento que ele tinha, não é? Mas ele queria usar o governo para fazer algumas reformas educacionais. E, felizmente, ele conseguiu algumas coisas no governo, mas ele sofreu, nessa época, um patrulhamento ideológico muito sério, inclusive não teve tanta notoriedade quanto Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo, justamente por isso, porque os intelectuais e os educadores da época não aceitavam que ele tivesse assumido um cargo no governo federal, no governo de Vargas. Isso é real, sim. Bom, e o que não dá para negar é que algumas reformas educacionais no governo Vargas, inclusive a reforma Capanema, né? Com certeza. Ele tem participação alguma? Tem muita participação em várias reformas da educação, né? Nós temos a reforma do ensino secundário, foi todo dele, de Lourenço Filho. Ele lutou muito para a profissionalização, a questão da formação dos professores também, foi uma luta intensa. E, na verdade, as escolas vocacionais, as antigas escolas vocacionais, a profissionalização do ensino, nós devemos muito a ele. Foi nesse governo que ele conseguiu fazer todas essas reformas. E quais são as principais ideias dele? Até porque você já toca num ponto importante, que é de discussão até hoje, sobre a formação dos professores, não? Além desse aspecto, que outros pontos nós podemos discutir, aprofundar aí um pouco? Lourenço Filho tem uma marca muito forte na nossa educação. Lourenço Filho foi quem começou a democratizar, né, a querer democratizar a educação. Ele achava que a educação tinha que ser gratuita, que a educação tinha que ser para todos, ele era contra o elitismo na educação. Então, naquela época, onde só uma elite ia à escola, ele já lutava para que o povo tivesse acesso à educação. E uma coisa interessante também que ele dizia, que nós precisávamos que nossas crianças estivessem educadas para a sociedade e na sociedade. E ele via assim que o progresso da nação viria através da educação, e da educação para todos, da educação realmente gratuita, laica, né? E ele gostava muito de escrever sobre isso, que ele gostava dos métodos científicos. Mas por que dos métodos científicos? Porque ele achava que com os métodos científicos nós poderíamos sair daquela ingerência política que nós tínhamos, do analfabetismo que nós tínhamos, né? E crescer, fazer realmente do Estado um Estado de direitos, um Estado democrático, onde todos pudessem frequentar a escola. Bom, então acho que não, se eu tivesse que te fazer a pergunta, qual é a atualidade ainda do pensamento de Lourenço Filho, você já deu uma parte da resposta. Nossa, nem fale, Alfredo. A gente hoje, nós lutamos também pela democratização, mas hoje nós sabemos que nós temos a imensa totalidade das crianças na escola, né? Sim. E graças a essa luta desses pioneiros que lutaram para que isso acontecesse. E até uma questão muito recente, não? Com certeza, muito recente. E a gente luta pela educação achando que nós estamos muito atrasados, mas somos novos, né? Porque se a gente analisar, ele morreu em 1970. Então nós somos bem novos em educação, e essa democratização, ela está chegando. Hoje nós podemos dizer que temos as crianças na escola, mas falta, o acesso já chegou, mas falta ainda a gente lutar pela permanência e pela qualidade da educação. Hoje a luta é outra, hoje a luta realmente é permanência e qualidade. Nesse aspecto, já que falamos de permanência e qualidade, qual foi o seu primeiro contato com ele na universidade? Bom, eu vou denunciar aqui minha idade, mas eu já estava na universidade quando o Lourenço Filho morreu. Certo. Então, me lembro muito bem desse episódio todo, e a gente já lutava na disciplina História da Educação, a gente já estudava, né, e tinha as primeiras noções do que era um ensino democrático, isso lá em 1970. Certo? Isso foi muito interessante para mim, para acontecer tudo isso justamente numa época que eu vivia essa história, que eu ainda estava na universidade e ele ainda era vivo. Certo. Acho que o impacto é sempre diferente. Muito interessante isso. É viver a história mesmo, né? Essa luta pela democratização do ensino, eu realmente vivi essa luta. E um outro detalhe que eu fico curioso, os trabalhos que você tem desenvolvido ao longo desse período com os seus alunos,
como que você tem destacado o Lourenço Filho nas suas aulas? Eu penso assim, que não dá para a gente entender a educação hoje se nós não pensarmos um pouco na história da educação. Então, independente da disciplina, se nós formos ver a gestão escolar, que é a minha disciplina-chave, né, eu digo assim, não dá para entender a gestão democrática que se quer hoje sem pensar numa história da educação e na luta que nós tivemos por essa democratização. Não dá para pensar nenhuma disciplina, quando a gente está em sala de aula, sem pensar na contribuição desses educadores com a educação do Brasil. Não é? É uma luta constante, eu acredito que a gente luta pela qualidade, é uma responsabilidade nossa enxergar essa história e, através dela, tentar dar mais qualidade para a educação dos nossos alunos, para que eles possam também, a partir da sala de aula, conseguir dar mais educação para as nossas crianças. Mais educação e uma educação de qualidade, não é? Porque eu acho que a grande importância hoje, né, a discussão dessa qualidade e até retornando a alguns pontos, você parece que teve uma trajetória também na escola pública aqui em São Paulo, não? Sim, Você pode falar um pouco dessa experiência para nós? Eu fui diretora de escola durante 25 anos, numa mesma escola. Eu peguei uma escola realmente sucateada e fiz dessa escola uma escola propriamente, um modelo de escola pública no estado de São Paulo, né? Depois passei pela supervisão e tenho muita paixão pela escola pública e eu acho que realmente essa contribuição que esses educadores nos trouxeram, ela me deu uma visão muito grande que a escola de todos é a escola que dá conhecimento e, através do conhecimento, eu faço um ser humano melhor. Que foi a luta de Lourenço Filho também naquela época. Certo? Bonita, né? Eu acho que muito mais bonito que a frase são as práticas educacionais. Exatamente. Realmente, porque a nossa prática, ela está revestida das ideias educacionais, não é? A gente que é pedagogo, a gente faz uma leitura dessa história da educação, trazendo para a sala de aula e trazendo para a nossa prática essa contribuição, né? Essa luta, ela não para por aí, não é? Essa luta, como eu disse, ela já foi pelo acesso, mas hoje nós temos uma imensa responsabilidade de fazer essa criança permanecer na escola, de dar mais qualidade para essa criança, para que, através dessa qualidade, ela consiga ser um ser humano que vá ter uma contribuição social nesse país. Sim. Não é isso? Exato, e é uma tarefa enorme, porque você está trabalhando com a formação de professores, não? Que justamente vão ter que ter todo esse encanto pela educação, mas também não só essa parte do encantamento, mas também da profissionalização. E nesse sentido, até para terminarmos um pouco, o que você fala para os futuros educadores? Eu falo desse encantamento mesmo. Eu acho que a educação é alguma coisa que a gente deve se apaixonar por ela. Enquanto não vier essa paixão e esse sonho, porque a educação é utopia, mas eu tenho certeza que a gente consegue realizar muita coisa com esse sonho, com essa vontade, com a energia para que as coisas deem certo. E a gente vai ter uma educação de qualidade como a gente quer futuramente, com certeza. Obrigado, professora. É isso, obrigada a vocês pelo convite. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o assunto tratado hoje, acessem www.unebc.br. Obrigada.